Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou com uma voz um bocado apanhada, espero que se compreenda bem aquilo que eu quero dizer, mas queria gravar bastante este vídeo, apenas uma pequena nota, para falarmos aqui da situação da Electronic Arts, mais concretamente da BioWare, e parece que ainda não estamos a salvo, digamos assim, de más notícias sobre a indústria. Eu acho que isto já vem desde o ano passado, estúdios a fecharem, despedimentos em massa. Obviamente que no início de cada ano é sempre aquela época mais crítica, onde há muitos despedimentos. Este ano não tem havido assim, pelo menos em comparação com o ano passado, grandes notícias de grandes despedimentos de estúdios. Espero que as coisas estejam mais ou menos estabilizadas, mas obviamente que há consequências de estúdios grandes como a Electronic Arts neste caso e como a BioWare. E é com uma grande pena que eu vejo que a BioWare neste momento foi reduzida a equipa que esteve envolvida em Dragon Age Vanguard de 200 pessoas para 100 pessoas. Não quer dizer que isso seja algo crítico, mas para um estúdio como a BioWare temos que olhar para as coisas como crise, porque é assim, todos os estúdios têm fases em que precisam de mais ou menos pessoas, e obviamente quando acabam de lançar um jogo é normal que as pessoas sejam ou alocadas a outros projetos, ou até mesmo se for outsourcing, se forem pessoas a contrato só para aquele projeto, sejam obviamente dispensadas. Às vezes isso até geram notícias, por vezes até podem soar a exageradas, que dispensou não sei quantas pessoas, quando as pessoas se calhar estavam contratadas para aquele projeto. Não é por aí que eu quero pensar. Eu queria olhar para a BioWare como um dos maiores estúdios que existe na indústria de videojogos. Estamos a falar de um estúdio com uma história com 30, 40 anos. Agora não sei precisar, mas desde da era dourada dos RPGs, a BioWare está cá desde sempre, desde os Baldur's Gate e de muitos outros títulos que eles lançaram ao longo dos anos, criaram obviamente uma identidade própria no género de RPGs ocidentais. E eu acho que é um dos maiores nomes, não atualmente, mas ao longo da história, um dos maiores estúdios mais profícuos no género de RPGs, daqueles que mais criaram mecânicas que ainda hoje são inspiradoras para outros grandes títulos. O que se passa é que o novo Dragon Age de Vanguard ficou muito aquém das expectativas, vendeu cerca de metade daquilo que a Electronic Arts esperava, vendeu 1.5 milhões, o que é um número bastante bom, considerando que antigamente um jogo que vendesse 1 milhão estava garantida uma sequela. Atualmente nem isso nem garante que o estúdio sequer sobreviva, quanto mais fazer uma sequela desse jogo. E é o caso da BioWare, vendeu 1.5 milhões, eles esperavam se calhar 3 milhões, eles disseram que ficou aquém das expectativas de 50%. Mas a BioWare veio atrás também das consequências do FC 25, foi um flop este ano. Não sabíamos quando é que havia de haver um trambolhão daquilo que a Electronic Arts chama o negócio do futebol virtual. Eles nem sequer chamam o nome FC, obviamente que era FIFA e agora é FC. E sabemos que há muitos anos que é basicamente a Electronic Arts é FIFA, só vê futebol à frente. E quando diz futebol, diz obviamente todo aquele ecossistema de jogos de desporto. Se vamos a ver a NFL nos Estados Unidos vende muito mais que FIFA, tens o NBA e agora temos com o Codemasters os jogos de carros, WRC, Fórmula 1. Portanto, no que diz respeito a desporto e desporto motorizado, a Electronic Arts até está bem servida, sejam jogos de atualizações anuais ou não. O que se passa é que cada vez mais me custa olhar para a Electronic Arts como um dos gigantes. Aliás, já há muitos anos, se calhar alguns bons anos que a gente não pensa na Electronic Arts como aquela editora que vai lançar. E eles até têm bastante estúdios no portfólio, que eu já vou falar aqui a seguir para vocês relembrarem que a Electronic Arts tem bastantes, já não vou dizer bastantes e inúmeros franchisings, inúmeras séries, muitas delas adormecidas, mas que existem alguns estúdios de grande qualidade, ainda de qualidade, mas num prompt geral. Costuma-se dizer, ou antigamente, que a Electronic Arts era um dos cemitérios de estúdios. A Electronic Arts fechou muitos estúdios, desde a Lionhead, a Bullfrog, a Maxis, desculpem, que continua, a Westwood Studios, a Origins. Curiosamente, eles têm um serviço que também vai ser encerrado, que se chama-se Origin, baseado nesse mesmo estúdio. Mas aqui falar um bocadinho o que era a BioWare, quem a viu e quem a vê atualmente. E neste momento achamos que a BioWare é um estúdio que luta pela sobrevivência, depois de dois grandes flops que foram o Anthem, que foi basicamente um dos primeiros jogos deste movimento. Se calhar ainda não se chamava este conceito de Game as a Service, mas o Anthem foi um jogo que era para ser jogado online, um jogo persistente, mais ou menos, nem era um MMO, nem era
um jogo multiplayer do forma. Era um jogo Game as a Service daquele conceito que atualmente conhecemos. E depois lançaram, obviamente, o Mass Effect Andromeda, que foi um flop, não pela falta de qualidade do jogo em si, mas porque o jogo saiu inacabado. E é incrível que a Electronic Arts tenha feito com que a BioWare abandonasse literalmente o jogo. Ou seja, esse jogo podia ter sido trabalhado, podia reconquistar os fãs, mas abandonaram o jogo com personagens horríveis, bugs estupidamente. E o jogo em si eu joguei e acabei na altura. O jogo em si, no seu big picture, até tinha qualidade. Mas pronto, isto para considerar que isto era a BioWare. Eu peço desculpa estou mesmo sem voz, mas queria mesmo falar sobre isto. A BioWare, considerando o que era a BioWare, o respeito, porque a BioWare chegou ao ponto de uma das reestruturações da Electronic Arts ser, digamos, o estúdio que supervisionava todos os outros estúdios. Era um bocado ridículo a BioWare estar a supervisionar, por exemplo, o que é que a DICE andava a fazer com o Battlefield. O que é que a BioWare tem a ver com Battlefield? Ou o que é que eles estão a fazer em termos tecnológicos com o seu motor Frostbite? Portanto, a BioWare supervisionava todos os projetos internos da Electronic Arts. Onde é que vai esses tempos? Atualmente, como eu disse, a BioWare luta por continuar sequer. Vivem neste momento, está resumida a 100 pessoas, e essas 100 pessoas estão a acabar ou a produzir o próximo Mass Effect. Eu acho que esse vai ser o derradeiro jogo. Ou o Mass Effect vende muito, porque acho eu que o Mass Effect é um franchise muito mais poderoso que Dragon Age. Ficção científica é mais fácil de agarrar fãs. Eu acho que tem mais fãs que o Dragon Age. Mas é muito difícil de BioWare sobreviver se o próximo Mass Effect pelo menos não atingir as metas que a Electronic Arts pretende, metas essas que a gente não sabe. Também não sabemos com o Dragon Age Vanguard. Mas é assim, o Dragon Age Vanguard, mais uma vez, está muito longe daquilo que foi os dois jogos flops. É um jogo com bastante qualidade. Eu analisei o ano passado, joguei-o, acabei, e acho que quem o jogou poderá não o achar o jogo do ano, mas teve no meu top 10. O problema é mesmo esse, é que existem vários jogos como o Dragon Age atualmente, e temos cada vez mais jogos RPGs japoneses com grande qualidade, como os jogos da Atlus, como os jogos, por exemplo, os Yakuza, que foram transformados em RPGs, apesar de serem a maior parte deles por turnos, e estes serem jogos de ação de combate em tempo real, um bocado diferentes, mas pronto, para vocês preencherem que o público-alvo é o mesmo, e que Dragon Age está a competir pela atenção de vários jogos que vão saindo ao longo do ano. E foi muito difícil deste jogo se distinguir. E nós sabemos que a Electronic Arts tem uma forma de lançar jogos, escolher aqueles timings corretos para o lançamento de jogos, e normalmente escolhe-os a dedo. Não quer dizer que este Dragon Age tenha sido mal ou boa altura. Simplesmente o mercado está muito preenchido com este tipo de RPGs. Eu podia-vos dizer, no ano passado tivemos o Final Fantasy, tivemos o Dragon's Dogma 2, jogos que se enquadram no mesmo tipo, porque são jogos que demoram dezenas de horas, e as pessoas, quando se agarram um jogo para depois passarem para o outro, ou estão fartos porque jogaram tanto um jogo do mesmo género para saltar para o outro igual, é complicado, ou então simplesmente demoram demasiado tempo a acabar os jogos, e é difícil de os manter a atenção em todos. Mas pronto, queria-vos eu dizer que a BioWare, em termos de qualidade de estúdio, neste momento é uma concha vazia. Se olharmos para trás, os fundadores, sei lá, o Ray Muzica e o Dr. Greg Wachowski, que foram os fundadores, que foi na altura dourada da BioWare, quando eles saíram, o estúdio perdeu muito da sua identidade. E portanto, neste momento é um estúdio que luta pela sobrevivência. Tomem nota, 100 pessoas a trabalhar num projeto como o Mass Effect parece-me pouco, a meu ver. Obviamente não sabemos em que fase de produção é que está o Mass Effect. As 100 pessoas excedentes foram distribuídas entre os vários estúdios da Electronic Arts, supostamente, outros até foram mesmo despedidos, não se sabe. Mas aquilo que importa aqui dizer é que é muito difícil de olhar para a Electronic Arts neste momento com o respeito. Nós sabemos que a Electronic Arts é um bocado como a Ubisoft, que só pensa em dinheiro, que os jogos saem naquela data e saem. A Electronic Arts então era bastante rígida nisso. Sai naquela data, se o jogo estiver incompleto ou não faz mal. E depois temos o outro lado, que é os jogos são abandonados, ou seja, são lançados antes do tempo, estarem cozinhados e depois nem sequer são acompanhados, como foi o caso do Mass Effect Andromeda. Saiu como saiu e depois não houve uma equipa que continuasse, digamos assim, a melhorar o jogo e a corrigir os bugs. Bom, eu até sinto um bocado.
feliz da causa desta mini crise. Atenção que a Electronic Arts, isto tudo vem a propósito também, que a Electronic Arts publicou os resultados preliminares do seu trimestre, e obviamente que eles não ganharam aquilo que poderiam ganhar, mas para vocês terem uma ideia, portanto, o seu terceiro ano fiscal eles ganharam quase qualquer coisa como 2,215 bilhões de dólares, portanto dará qualquer coisa como 2, qualquer coisa mil milhões de dólares. Eu não tenho pena destes senhores, obviamente. Eles têm uma previsão para o ano fiscal 2025 entre 7 mil a 7.150 mil milhões de dólares. Portanto, coitadinhos da Electronic Arts, perderam alguns mil milhões de dólares com o UFC. Eu rio que seja este jogo a dar prejuízo, porque para ver se abrimos os horizontes da Electronic Arts e aos executivos da Electronic Arts. Nem tudo é sobre futebol, sobretudo a política de lançarem jogos anualmente quase sem impacto. Quem joga FC não sente diferenças de um jogo para o outro, o que é terrível. E depois temos obviamente jogos como a Dragon Age, que não vende aquilo que eles esperam e simplesmente os estúdios sofrem uma machadada. Eu estava aqui a olhar um bocadinho para alguns dos estúdios. Há um site que vocês podem visitar da Electronic Arts, tem toda a família de estúdios, mas reparem que eu não consigo destacar aqui grandes projetos, digamos assim, em termos futuros. Há obviamente algumas coisas, posso-vos falar, por exemplo, a Maxis era um dos grandes estúdios da Electronic Arts, sobretudo a nível de jogos de estratégia. Criaram SimCity, The Sims, e praticamente é o estúdio que gera The Sims. Não há mais nada. O Sims vai fazer para a semana 25 anos e obviamente a Maxis não faz mais nada. Obviamente não temos lá o Will Wright para puxar por novos conceitos de jogos, mas pronto, é o estúdio estagnado, sem a sua visão mentora, está simplesmente lá a gerir The Sims. Temos a Critério, que já foi em velhos tempos uma das grandes marcas, mas grandes estúdios de jogos de corridas, o Burnout. Neste momento estão fazendo Need for Speed, mas depois a Criterion tem competição interna desde que a Electronic Arts comprou Codemasters, que tem Fórmula 1, WRC, portanto os jogos de condução. Andamos aqui a tentar perceber qual é que é o papel da Criterion neste momento, dentro desta família da Electronic Arts. Temos outro estúdio chamado Cliffhanger Games, que ainda não deu provas, pelo menos que eu me tenha dado conta. Estão a fazer um jogo da Marvel, Black Panther, e vocês sabem que isto tem tudo para ser um flop. Um jogo da Marvel feito pela Electronic Arts. Será que vamos ter um bom Black Panther? Espero estar errado. Depois temos a Respawn Entertainment, que eu acho que neste momento a ferro e a fogo conseguiu impor-se dentro dos estúdios. Foi um estúdio muito maltratado nos tempos do Titanfall. Estamos a falar simplesmente do estúdio os seus líderes, pelo menos um deles ainda continua lá, o Frank West. Como é que se chama o Frank West? Está-me aqui a faltar o nome dos dois. Pronto, não me ocorre. Que continuam, são os pais do Call of Duty, são os pais, aliás, do Medal of Honor, Alia de Assault, antes do Call of Duty, para a Electronic Arts. Depois foram para a Activision fazer o Call of Duty, depois regressaram à Electronic Arts para fazer Respawn, fizeram Titanfall, que foi flop. O primeiro, tiveram uma segunda oportunidade para lançar o Titanfall 2. Foi um jogo excelente, um dos melhores jogos que existem em termos narrativos FPS, mas foi lançado entre um Call of Duty e um Battlefield, mesmo ali no meio, uma semana outro, e Titanfall no meio flopou. Mas conseguiram se impor com a qualidade do Star Wars Jedi, dois jogos excelentes, e obviamente que deram-se muito bem a lançar o Apex Legends. Foi provavelmente um dos poucos Battle Royale que fizeram frente a Fortnite e continuam aí a bombar. E portanto, neste momento a Respawn tem bastante respeito internamente. Vamos ver se eles se mantêm assim. Depois temos outro estúdio chamado Motive, que foi criado também internamente para fazer grandes IPs de Star Wars. Pronto, eles neste momento fizeram um remake de Dead Space, foi flop, não vai haver remake de Dead Space 2. E tanto quanto me parece, no site oficial estão a fazer, já não me lembrava, um jogo de Iron Man também para a Marvel. Portanto, dois jogos da Marvel, Black Panther e Iron Man, de dois estúdios diferentes. Vamos ver até que ponto. Depois temos alguns estúdios a fazer mobile, a fazer outras coisas. Portanto, eu não andei a investigar estúdio. Portanto, o portfólio é grande, mas é muito, passam bastante despercebidos, digamos assim, na indústria, a maior parte dos estúdios. Temos uma iniciativa que eu gosto muito da Electronic Arts, que basicamente é o label EA Originals. Todos os anos eles lançam um jogo indie, ou pelo menos de um estúdio que não faz parte dos estúdios internos,
como é este caso da Hazelight. Todos os jogos da Hazelight têm sido lançados pela Electronic Arts e têm sido bastante bons. E vai ser, obviamente, agora em março o Split Fiction. E, portanto, bom jogo para manter aqui a Electronic Arts, digamos assim, presente nas nossas bibliotecas de jogos. Portanto, era isto que eu queria falar sobre a BioWare. Está longe de ser os gigantes RPGs, neste momento está a lutar pela sobrevivência, e eu tenho algum receio que Mass Effect possa ir pelo caminho do Dragon Age. Não porque falta de qualidade do jogo, como eu disse, Dragon Age, simplesmente não me parece que o público esteja para aí virado para os jogos, para o tipo de histórias, para o tipo de jogos que a BioWare está a produzir. Obviamente, eu pessoalmente quero muito Mass Effect, eu adoro a série. Como eu disse, o Andromeda, cheio de bugs, eu acabei e gostei do jogo, apesar de todos os problemas. E é uma pena que tinha tudo para ser um universo, tinha tudo para ser o próximo MMO da BioWare dos velhos tempos, como eles lançaram o Star Wars Knights of the Old Republic, ou The Old Republic, como MMO. Mass Effect tinha boa capacidade para ser um MMO, mas obviamente que é um investimento gigante. E é isto. Digam vocês o que é que vocês acharam. Desculpem a minha voz, isto, como podem ver, está péssimo e eu não estou a aguardar boas coisas para o próximo podcast. Vamos ver se eu tenho voz na altura. Estou aqui aflitíssimo para conseguir gravar este vídeo. Peço desculpa pela minha voz, mas ficar aqui esta nota que eu acho que deveria fazer. Eu quero fazer estes temas mais, vá lá, pequenos. Não tenho muito que acrescentar para além da notícia, mas dar aqui algum pensamento. Pensem num estúdio como é que era a BioWare, como é a BioWare agora. Se vocês jogaram jogos antigos da BioWare, o que é que vocês acham destes cortes, digamos assim, da BioWare? E a Electronic Arts, na vossa posição, o que é que deveria acontecer se havia um abanão? O que é que se passa aqui a Electronic Arts neste momento? Obrigado por assistirem, digam nos comentários, deixem um like para apoiar este vídeo e vemos no próximo. Um grande abraço.